Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Análise e Simulação de Processos com a aula 2. E nesta aula nós falaremos sobre os fundamentos matemáticos de modelos de processos em situações envolvendo reações químicas. Bem, na aula anterior nós vimos os primeiros conceitos básicos para a parte de modelagem de processos, definindo e verificando o que são variáveis e parâmetros de modelos. Em seguida, um passo a passo para a construção de modelos na engenharia de processos e também os primeiros fundamentos matemáticos para a construção de modelos de parâmetros concentrados em processos químicos. Verificamos também alguns exemplos na formulação desses modelos a partir dos princípios de conservação. Já hoje, então, nós daremos continuidade a essa parte ainda de modelos de parâmetros concentrados, porém aplicados em situações de processos que envolvem reações químicas, tá certo? Considerando os termos de reação no balanço de massa. E veremos alguns exemplos também dessas aplicações. Bem, para a gente considerar então reações químicas na modelagem de processos onde ocorre a reação, vamos relembrar um pouquinho esses conceitos de cinética, tá? Cinética das reações químicas, para que a gente lembre o que uma expressão de taxa de reação significa, né? E como a gente pode representar para casos mais simples, né? Que são as reações elementares, diretas, irreversíveis ou até reversíveis, em relação à estequiometria da reação, tá? Então, inicialmente aqui para uma reação irreversível de primeira ordem, quando a gente considera a reação elementar, no caso, uma reação simples aqui de um reagente A se tornando um produto B, tá certo? Nós podemos representar a taxa de reação, R, como sendo o produto de uma constante cinética K, tá? Que a gente chama de constante cinética da reação, vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, tá? Como aqui a gente só tem um reagente, tá certo? Então, no caso aqui, para a concentração do reagente A, e no caso o seu coeficiente estequiométrico sendo 1, então NiA, né, que seria o expoente da concentração, fica 1, e nós temos então a taxa de reação igual a K vezes Ca. Tá? Então a concentração do reagente, tá, com unidade, no caso aqui, para concentração molar, mol por metro cúbico, constante de velocidade da reação, daí ela vai se dar de forma com a unidade que seja capaz de colocar a taxa de reação na unidade de mol por metro cúbico segundo, tá? Que é a unidade utilizada para taxa, tá bem? E a ordem da reação adimensional. Então, essa é a reação de modelo mais simples, né? A reação irreversível de primeira ordem, sendo uma reação elementar. Se a gente tem reação reversível, né? A gente deve daí subtrair, né, a concentração dos produtos em relação à reação reversa, tá certo? Então, só relembrando aqui mesmo esses tipos de modelos, vamos ver aqui então como nós podemos representar para uma reação irreversível de segunda ordem. Que para que ela seja de segunda ordem, ela deve depender da concentração aí de dois reagentes, e no caso de maneira proporcional, né, de forma igual a esses dois reagentes, quando seus coeficientes estequiométricos também são iguais a 1. Tá? Então a ordem total da reação se dá pela soma da ordem em relação a cada um dos componentes, que é representado como o termo de expoente da concentração. Tá? Então K é a constante cinética da reação. Novamente, a taxa de reação para uma reação do tipo A mais B formando C é expresso então por K, constante de velocidade da reação, vezes a concentração de cada um dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. No caso, para A e para B, os coeficientes são 1, então a nossa expressão fica K, CA, CB. Então, somando os coeficientes estequiométricos dos expoentes para A e para B, 1 mais 1, então temos uma reação de segunda ordem. Bem, então, lá dos conceitos cinéticos, então, relembrando aí, a gente precisa dessas expressões para representar em um modelo de processos, tá? Para a gente substituir o termo reacional, de geração ao consumo, por uma expressão cinética. Tá? E aqui são as expressões mais simples que a gente vai começar, e mais adiante a gente vai vendo ao longo da disciplina algumas outras expressões também, para reações reversíveis, reações heterogêneas, tá? Reações, então, com termos relacionados à transferência de massa e assim por diante, como eu comentei lá na primeira aula.
Então aqui temos as concentrações de A e B nas unidades de mol por metro cúbico. E vejam que a constante de velocidade de reação aqui se dá então de forma a tornar a expressão da taxa de reação na unidade de taxa mol por metro cúbico segundo. Beleza? Porém, essa constante de velocidade da reação, K, ela geralmente é uma constante que torna a reação dependente da temperatura, tá? Então ela tem uma correlação direta com a temperatura e a correlação mais comum que nós utilizamos é a lei de Arrhenius, tá? Então essa lei de Arrhenius ela mostra que então essa constante de velocidade ela varia exponencialmente com a temperatura por essa expressão que nós temos relacionada aqui embaixo, tá certo? Então K seria a constante de velocidade, K0 um fator pré-exponencial, que também pode ser uma função de temperatura em relação a uma temperatura de referência, tá? Mas no caso padrão, considerando então a nossa temperatura de referência, a temperatura ambiente, como é considerado na maioria dos casos, nós podemos utilizar então K0 vezes a exponencial da negativo da energia de ativação da reação que a gente está considerando sobre RT, sendo R a constante dos gases e T a temperatura absoluta da reação. Tá? Então todas as unidades aqui têm que estar adequadas, tanto de temperatura quanto de energia, tá certo? Para a gente poder utilizar a expressão cinética da lei de Arrhenius. Bom, então quando a gente substitui, caso a gente tenha uma expressão para a temperatura na taxa de reação, o termo de geração ou consumo também vai variar com a temperatura lá no balanço de energia eventualmente, certo? Então essa velocidade da reação ela é influenciada pela temperatura e de forma positiva ou negativa, dependendo de cada reação, se ela for endotérmica ou exotérmica, tá certo? Bom, em relação aos reatores, tá? Então relembrando aqui também, vocês podem estar fazendo já a disciplina de reatores, mas de forma simples nós temos aqui algumas maneiras de representar o escoamento de um sistema reacional, que são o escoamento em batelada, tá? Quando a gente deixa a reação ocorrer sem ter uma alimentação, uma retirada contínua, tá? Então a gente deixa em espera para que a reação ocorra dentro de um reator. O regime contínuo, quando nós temos a alimentação da entrada igual à de saída e nós temos ali então um regime estacionário para o sistema, sem nenhum tipo de acúmulo. E também o regime semi-batelada, para quando nós temos apenas uma alimentação contínua, ou poderíamos ter apenas uma remoção contínua também de algo que já estava acontecendo lá dentro. E durante esse intervalo de tempo em que a alimentação ou a remoção ocorre, nós temos aí uma variação tanto de massa quanto de energia, para a qual nós podemos representar utilizando um modelo matemático. Bom, além do regime de escoamento, para o caso de um regime contínuo, que é o caso mais comum que a gente vai começar abordando aqui nos modelos que nós vamos desenvolver, os reatores eles podem ser classificados em dois principais tipos de reatores, tá certo? Que são o CSTR, tá certo? O reator do tipo tanque agitado continuamente, ou o PFR, que é o reator de fluxo empistonado, tá certo? A grande diferença do CSTR para o PFR é justamente que o CSTR, nós consideramos ele como um reator perfeitamente agitado, alimentado e removido os produtos de forma contínua dentro desse reator, e nós consideramos ele um modelo de parâmetros concentrados, tá certo? Por conta da agitação perfeita, por conta então de um sistema perfeitamente homogêneo, não temos um perfil de temperatura ou de concentração em relação à posição dentro do reator. Portanto, então nós temos um reator no qual nós podemos modelar fazendo a consideração de que as propriedades só variam com o tempo e não com a posição dentro desse reator. Já o PFR, o PFR é um reator no qual a reação vai acontecendo ao longo do comprimento do reator. Então, justamente por nós vermos aí que isso acontece ao longo do comprimento, ou poderia também acontecer com uma distribuição ao longo do raio, ou de forma axial, radial, também dentro do próprio reator, nós podemos considerar um reator que nós daí teremos que realizar a modelagem como um reator de parâmetros distribuídos, tá? Com um modelo de parâmetros distribuídos. E nesse caso, a concentração varia ao longo do comprimento, tá certo? Enquanto no CSTR não, ela é a mesma dentro do reator a partir
Da hora que o reagente entra, instantaneamente ele já atinge a concentração do reator e é igual à concentração de saída. Tá? Então no CSTR temos reagentes na alimentação e a saída de produtos e reagentes não consumidos em relação à mesma concentração que nós temos dentro do reator. Já no PFR não. Nós temos inicialmente na alimentação os reagentes e à medida que os reagentes vão passando em cada posição dentro do reator, nós temos uma quantidade diferente de reagente, menor porque a reação vai acontecendo, e produtos sendo formados à medida que a reação vai progredindo ao longo do comprimento desse reator. Certo? Então vejam que a concentração e também consequentemente a temperatura por conta do balanço de energia podem variar com o comprimento do reator no PFR. Certo? E nós temos também, à medida que a reação vai acontecendo, formação dos produtos e podemos ter na saída também reagentes não consumidos. Legal? Então apenas uma revisão, tá, aqui de cinética e reatores para a gente entender as considerações que a gente vai fazer nos exemplos de modelos de parâmetros concentrados com reação química aqui inicialmente e futuramente também lá nos modelos de parâmetros distribuídos nas próximas aulas com reatores do tipo PFR. Bem, feito isso então, vamos aqui ver um problema de um tanque agitado, tá? Parecido com o tanque dos exemplos que nós vimos na aula anterior, e nesse tanque então nós veremos aqui que acontece uma reação química a partir de um determinado reagente que está entrando em sua alimentação. Por exemplo, teríamos lá o reagente, né, o hidróxido de sódio, que nós tivemos nos exemplos da aula anterior, que estava com a sua concentração, né, variando ao longo do tempo, porém aqui a gente vai considerar o envolvimento de uma reação para o consumo desse reagente A e formação dos nossos produtos B e C. Então vamos ler aqui e interpretar o problema para que a gente possa daí fazer os balanços de massa e energia em um reator batelada adiabático. Tá? Batelada por quê? Porque a gente vai considerar que nós temos aí uma variação de acúmulo dentro desse reator, né? Um acúmulo acontecendo, né? Uma variação de concentração, variação de volume, como nós vimos nos exemplos anteriores. Então é basicamente o mesmo caso do tanque, porém agora acontecendo uma reação química. Então ele se torna um pouquinho mais complexo porque o balanço de massa não é para um único componente, e sim para todos os componentes envolvidos na reação. Imagine um reator de tanque agitado em batelada, como mostrado na figura a seguir. Então a gente vai mostrar e vai ver logo a seguir essa figura. Vamos considerar que o reator está perfeitamente misturado e que não há troca de calor com o ambiente, certo? Ou seja, um sistema adiabático e, portanto, o reator ele não vai trocar energia com a vizinhança na forma de calor. Tá bem? Portanto, toda a energia da própria reação vai ser relacionada ao próprio sistema. Tá? Se a reação for exotérmica, a energia liberada da reação vai ser absorvida pelo sistema, e se for endotérmica, a reação vai estar consumindo uma quantidade energética já inicialmente à disposição no sistema. Este reator é usado para produzir o componente B de acordo com uma reação química irreversível. Tá? Então a gente tem aqui uma reação do tipo A formando 2B mais C. Bom, aqui o esquema do reator, tá certo? Mostrando pra gente então que em um dado instante nós temos o nosso reagente A dentro desse reator, e a partir de um instante T, em que T é igual a zero, inicialmente a concentração do reagente A é igual a CA0, tá? Em mols por metro cúbico, e que a temperatura inicial seria então T0, a reação começa a acontecer. E também considerando que inicialmente nós não temos os produtos B e C dentro do reator, para que a sua concentração esteja disponível apenas a partir do momento em que a reação acontece. Então, A é o reagente do problema, tá? Do processo e do reator que nós estamos avaliando, B é o produto desejado e C é um subproduto indesejável, que deve ser removido usando o sistema de separação instalado após o reator. Tá? Então, de forma geral, em um processo químico, tá? Isso que a gente tem. Nem sempre a gente produz só o que a gente deseja, o que a gente espera. Então, nós temos os processos de separação em sequência para fazer essa purificação e essa separação. A reação química que acontece ela é exotérmica e segue a lei de Arrhenius. No início, não há produtos no reator, e a temperatura inicial e a concentração do reagente A são T0 e CA0, respectivamente, tá? Assim como a gente interpretou e como estava colocado ali ao lado da figura.
Por simplicidade, vamos considerar que as densidades dos compostos A, B e C são praticamente iguais e constantes com a temperatura. Portanto, é possível supor que o volume do líquido no interior do reator permaneça constante, tá? E igual a V. Então, a gente não tem variação de volume ao longo do processo em que a nossa reação vai acontecer. Bem, então a gente não precisa se preocupar aqui com uma variação de massa em termos de que a densidade dos compostos acabaria afetando aí o volume do sistema. Desenvolva um modelo matemático para representar esse reator a fim de obter os perfis de concentração de A, concentração de B e concentração de C e temperatura ao longo do tempo. Bem, então a gente vai aplicar lá a receita de modelagem de processos que nós vimos na aula anterior, definindo então o reator como nosso volume de controle e a partir daí os balanços, né, os princípios de conservação para os balanços de massa e energia para obter esses perfis pela modelagem então dos termos de acúmulo, entrada, saída e também geração e consumo. Bom, então para que a gente possa obter esses modelos, né, que nos permitem avaliar o perfil das concentrações e da temperatura ao longo do tempo, nós precisaremos então recorrer aí ao princípio de conservação dos balanços materiais para os compostos A, B e C e do balanço de energia para a temperatura. Bem, então o balanço de massa para o reagente A, balanço de massa para os produtos B e C e o balanço de energia considerando reação exotérmica, então para o nosso sistema, para a gente verificar como a sua temperatura vai variar ao longo do tempo em função dessa energia liberada pela reação. Tá? Então, o que a gente espera, já que o sistema é isolado e a reação vai liberar energia, é que o sistema aqueça e promova sua elevação de temperatura. Reação elementar e de primeira ordem, tá certo? Então trabalharemos com essa consideração irreversível e podemos então expressar a taxa de reação R, né, como sendo, né, uma constante de velocidade de reação K vezes a concentração do reagente A, tá? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, sendo então uma reação elementar com coeficiente igual a 1. Bom, então vamos lá. Para a gente resolver, vamos então aplicar o conceito, né, do princípio de conservação aqui para os nossos componentes, tá certo? E para o sistema, o balanço de energia, sendo a equação global que nós vimos na aula anterior. Então, o acúmulo igual o que entra menos o que sai, mais o que é gerado menos o que é consumido. Então, vejamos aqui, para o composto A, considerando um processo em batelada, tá certo? Então, a gente tem acúmulo no sistema e a gente está deixando o sistema em repouso para que a sua reação ocorra, tá certo? Então, a gente já parte do princípio que A está dentro desse tanque e que nós não temos nenhum tipo de entrada ou saída do nosso sistema. A gente simplesmente está avaliando o perfil para um sistema no qual a reação ocorreu a partir do momento em que o reagente já estava dentro do tanque, tá certo? Então não temos entrada e saída de correntes materiais e, consequentemente, por ser um sistema isolado, nenhum tipo de entrada ou saída de energia por meio de alguma alimentação, alguma quantidade de material contendo e promovendo uma variação de entalpia para o sistema, tá bom? Bom, definindo os reagentes e produtos, então A é um reagente, então ele é consumido, tá? Já que a reação é irreversível, ele não é gerado, e B e C são produtos, então eles são gerados e não são consumidos, tá bem? Então, nós temos os nossos balanços da seguinte forma. Então, A é igual a menos o consumo de A, o acúmulo é igual a menos o consumo de A, na equação do componente A, o acúmulo é igual ao que é gerado do componente B, na equação do balanço de massa para o componente B, e o acúmulo de C é igual ao que é gerado de C no balanço de massa para o componente C. E para o balanço de energia, o acúmulo de energia dentro do sistema vai depender aí se a reação é endotérmica ou exotérmica, para a gente ver se a energia é gerada ou consumida. Também se a reação é exotérmica, essa energia é gerada, tá? E é o nosso caso aqui. Se ela fosse uma reação endotérmica, o sistema precisaria utilizar a energia para promover a reação. E dessa forma, né, o acúmulo seria igual a esse consumo de energia necessário para promover a reação. No nosso caso, então, A igual a G também para o balanço de energia. Bom, vamos verificar então aqui os termos de acúmulo. Tá? A forma de determinar o termo de acúmulo para os compostos A, B e C é similar, né, equivalente à forma que nós vimos
na aula anterior. Tá? Então aplicamos aquele conceito de variação infinitesimal, lembram? Verificando quanto nós temos em um instante t e quanto nós temos em um instante t mais ΔT, para que, utilizando o conceito de variação infinitesimal, entre esse instante t e t mais ΔT, nós temos então a variação da concentração desses compostos ao longo do tempo. Então, em termos mássicos, né, é a mesma forma de avaliar para todos, tá certo? Porém, em termos mássicos, a quantidade, na verdade em mol, né, a gente fala mássico, mas em mol dos componentes, aqui a gente está trabalhando com a taxa de reação em mol por metro cúbico segundo, a quantidade em mol inicial é a concentração vezes o volume do sistema, tá? Então, essa quantidade inicial que nós temos em termos molares de A, B e C. Claro, no instante t igual a zero, Ca igual a Ca0, Cb igual a zero e Cc igual a zero. E em T mais ΔT, essa mesma quantidade, que seria o nosso y, mais a variação infinitesimal, né, derivada dessa quantidade em relação ao tempo, vezes ΔT nesse intervalo de tempo. Então, o acúmulo, escrevendo como a diferença entre T mais ΔT e T, considerando o volume do sistema constante, lembra que também o problema falou isso, para que a gente considerar então que não há variação de densidade em relação entre os compostos, né, imperceptível, nós não vamos considerar para que a gente possa ter volume constante, nós temos o termo do acúmulo de A, sendo então V dCA dt ΔT, para B, fazendo de forma equivalente, V dCb dt ΔT, e para C, também subtraindo de T mais ΔT a quantidade de C em T, temos o volume vezes dCc dt vezes ΔT. Bem, então esses são os termos de acúmulo que nós temos para substituir depois nas equações de balanço de cada um dos compostos A, B e C. E para o balanço de energia, a quantidade de energia acumulada no sistema ao longo do intervalo de tempo em que a reação ocorre também vai ser a diferença da energia entre um instante t e um instante t mais ΔT. Então lembra que eu comentei na aula anterior, a gente fez um problema com variação de temperatura com o balanço de energia e que a gente considera então como sendo a entalpia inicial e a entalpia final do sistema para representar o termo de acúmulo, e essa entalpia sendo uma entalpia associada aí à diferença de temperatura, tá? E portanto também a propriedade as propriedades físicas do próprio sistema com densidade Cp do sistema, promovendo essa variação de entalpia, temos então inicialmente uma entalpia equivalente a V vezes a densidade vezes o calor específico vezes a temperatura, e em T mais ΔT a variação infinitesimal dessa quantidade aqui em relação à quantidade inicial dt ΔT. Considerando volume constante, densidade constante, Cp constante, tá? Para simplificar, já que a gente quer o perfil de temperatura, então nós temos o termo de acúmulo igual a densidade vezes o volume vezes Cp, d vezes t de temperatura dt de tempo, ΔT. Bom, então esses são os termos de acúmulo que a gente vai substituir lá nos balanços de massa e de energia. E os termos de geração e consumo, como que a gente representa? Bem, a geração e consumo vai ser escrita em termos da taxa de reação, tá certo? Então aqui já substituindo os termos de acúmulo ao lado esquerdo da expressão de cada uma das equações de balanço de massa e do balanço de energia e organizando essas expressões, nós temos então que a quantidade de A que foi consumida no sistema seria a taxa de reação vezes o volume do sistema, tá certo? Então essa é a quantidade que é consumida, tá certo? Em mols por segundo, no caso aqui do sistema, tá bem? Porque a taxa de reação ela é dada então em mols por segundo vezes por metro cúbico, né? Em mols por segundo por metro cúbico, e quando nós multiplicamos por ΔT, né, também aqui essa quantidade, nós cancelamos com o ΔT da concentração do termo de acúmulo, e como nós temos a quantidade, né, também por volume, multiplicamos o lado direito também pelo volume, resultando então na expressão do termo da taxa de reação, e negativo porque ele é consumido, tá? Lembra, o acúmulo é igual a menos C, e o termo de consumo, então aqui KCA.
E o balanço de massa para B, a quantidade de B que é gerada, já que a reação é de 1 para 2, tá certo? E a taxa de reação de B é igual a 2 vezes a taxa de reação de A, na verdade menos 2 vezes a taxa de reação de A, já que a taxa de reação já é negativa e para B ela tem que ser positiva, já que ele é um produto e é gerado. Então, nós representamos aqui a variação da concentração de B ao longo do tempo como sendo 2 vezes a taxa de reação de A, que também é multiplicado por ΔT e multiplicado pelo volume. Para transformar isso em quantidade gerada de B, se cancela com os termos do lado esquerdo, e então nós temos como expressão resultante essa equação diferencial aqui. E para C, tá, a variação da concentração de C ao longo do tempo, substituindo a expressão da reação, já que a reação é 1 para 1 de A em relação a C, de forma análoga foi feito para B, tá certo? Com a única coisa que muda é o coeficiente estequiométrico, multiplicando pela quantidade do intervalo de tempo ΔT e pelo volume para se obter a quantidade gerada de C, e cancelando com os termos do lado esquerdo do acúmulo, temos aqui essa terceira expressão. No balanço de energia, nós temos a variação de temperatura em relação ao tempo, tá certo? Sendo, e aqui nós temos o termo do acúmulo, que nós vimos aqui anteriormente, já com ρ e Cp passando dividindo para o outro lado da equação, e o volume cancelando com o volume, que nós temos que multiplicar aqui a entalpia de reação, tá certo? E no caso aqui menos a entalpia de reação, já que é uma reação exotérmica, tá certo? Que está sendo uma quantidade energética liberada, tá? Que por padrão é negativa, para que ela fique positiva, indicando o aumento de temperatura, nós temos que colocar então como menos essa variação de entalpia da reação, que é expressa em Joule por mol, que reage, e para ter a quantidade molar exata que reage no caso do nosso reagente A, seria a sua taxa de reação vezes o volume, certo? Portanto, o volume cancela, e também a variação do intervalo de tempo que nós estamos avaliando cancela com a unidade de tempo da taxa de reação para A, e temos aqui então a expressão do balanço de energia, construindo então 4 equações diferenciais ordinárias, tá certo? Que são um sistema capaz de representar como a concentração do reagente e dos produtos variam ao longo do tempo e como a temperatura do sistema também varia ao longo do tempo. Bom, então se nós quiséssemos avaliar esses perfis de concentração e temperatura para o problema, tá? E no caso aqui para o nosso reator em batelada, nós deveríamos conhecer quantidades relacionadas às propriedades do sistema, tá? Como energia de ativação, a constante dos gases na mesma unidade das demais unidades do problema, o fator o K pré-exponencial da expressão de Arrhenius, a entalpia da reação, o calor específico do sistema, a densidade, tá? E as condições iniciais que nós temos permitem resolver o sistema de equações diferenciais. Nós não vamos entrar ainda, tá, no mérito da resolução do sistema, isso a gente vai ver nas aulas mais adiante um pouquinho, mas só para vocês terem uma noção se isso é condizente do que a gente espera para esses perfis, tá certo? Assumindo esse conjunto de valores aqui para os parâmetros que eu mencionei e para as condições iniciais, já que nós temos 4 EDOs e nós precisamos então de 4 condições iniciais de contorno para resolver o nosso problema. A resolução por um método numérico nos leva então a verificar o perfil de variação das concentrações ao longo do tempo, mostrando que, por ser justamente negativo, a expressão do balanço molar para o componente A, a sua concentração decai com o tempo, com T tendendo a zero, já que a reação ela é irreversível, com CA também tendendo a zero, e com as concentrações de B e C aumentando, de forma que, como C é 1 para 1 com A concentração de C no T tendendo ao infinito vai ser igual à concentração inicial de A, e a concentração de B ela vai ser o dobro da concentração inicial de A, se a zero, à medida que T tende ao infinito. Tá? Então vejam que os perfis de concentração, resolvendo essas equações com os parâmetros ali estabelecidos, nos mostram o comportamento esperado, indicando uma modelagem correta, uma modelagem adequada para o nosso problema. E o perfil de temperatura também mostra aqui que, como a reação é exotérmica, então a temperatura do sistema vai aumentar
ao longo do tempo, e ela vai aumentar, porém até um certo limite, que é quando o tempo tende a infinito, e a reação também tende a ocorrer totalmente, já que ela é irreversível, e assim que a reação cessa, a temperatura do sistema permanece constante, e ela aumentou então devido à liberação da energia da reação exotérmica até atingir a temperatura aqui próxima a 305 Kelvin. Tá? Então vejam que a modelagem do sistema é muito importante, né, porque nós só podemos ver o comportamento, né, e avaliar as concentrações de temperatura em qualquer instante de tempo para encontrar o tempo adequado, por exemplo, para o qual a reação vai cessar e vai terminar de acontecer, né, nós precisamos então resolver os modelos que são desenvolvidos para esse sistema ou para um sistema mais específico da indústria. Tá? Então é muito importante para eu conseguir, por meio da resolução dos modelos, verificar qual que é o tempo de reação que eu tenho que deixar o meu sistema lá promovendo a reação para que a reação cesse e atinja as concentrações desejadas, né? Eu possa remover o conteúdo do meu reator para dar continuidade no processo. Bem, então é ideal aqui um tempo entre 10 e 20 minutos, no caso com esses valores que nós substituímos, para verificar que já não há mais variação de concentração e temperatura. Agora, vamos então complexar um pouquinho mais o nosso problema, tá certo? Vamos então, no exemplo 2, realizar a modelagem com os balanços de massa e energia de um reator CSTR, também encamisado e em regime permanente, né? Ou seja, o que muda em relação ao problema anterior? Muda que aqui não é mais um reator batelada, tá? É um reator então que é alimentado e são removidos, né, aqui os produtos de forma contínua, tá certo? Então nós temos um regime permanente, então a todo instante está entrando e está saindo uma corrente desse reator, tá certo? E que daí nós temos então o estado estacionário ocorrendo uma reação exotérmica com a reação aqui no caso diferente também da reação anterior, mas sendo então de A mais B formando C. Tá? Então nós temos aqui no caso 2 reagentes e um produto, isso muda também. O reator tem uma camisa de resfriamento para controlar sua temperatura, tá certo? Então veja aqui que a gente tem então uma forma de buscar manter a temperatura constante do reator, também diferente do caso anterior, que a temperatura variava por conta do reator ser adiabático, tá certo? Então aqui a gente tem um sistema para remover a energia gerada por essa reação exotérmica. Então não vai haver acúmulo de energia dentro do sistema. Toda a energia que a reação liberar, ela vai ser então absorvida por esse sistema de resfriamento contido nesse encamisamento do reator. Uma solução com os reagentes A e B é alimentada ao reator com uma vazão Q, em metros cúbicos por minuto, e temperatura T0 em Kelvin, na qual os reagentes A e B são capazes de reagir. As concentrações dos reagentes A e B na alimentação são Ca0 e Cb0, dados em mol por metro cúbico, respectivamente. O fluido deixa o reator na mesma vazão Q e contém o produto C, bem como A e B, que não são totalmente consumidos. Então a gente já tem a ideia aqui de que a reação ela é reversível, tá certo? E a gente tem então também saída de A e saída de B de reagentes não reagidos. Porém, a vazão de saída é igual à da entrada, tá certo? Então aqui a gente tem um sistema em regime contínuo e a gente não vai ter acúmulo, seja de A, B ou C, dentro do nosso sistema. Suponha que a densidade e o calor específico para todos os compostos sejam quase os mesmos e não variem à medida que a reação ocorre, tá certo? Para a gente poder fazer as simplificações e considerar uma única densidade e um único calor específico para o sistema, tá? Mas que na prática pode sim haver uma diferença. E a única coisa que muda é que ao invés de utilizar uma única densidade, em cada balanço a gente utiliza a densidade de cada um dos compostos nos seus respectivos balanços de massa ou energia. Bom, temos aqui então uma ilustração do sistema. O nosso primeiro passo é definir a fronteira do sistema. Então a fronteira do nosso sistema vai ser o reator com o sistema de encamisamento, tá certo? E vejam que nós temos a alimentação a uma vazão Q de A e B, nas concentrações iniciais e na temperatura inicial, e uma remoção então na mesma vazão a uma temperatura T com a quantidade, né, de Ca e Cb residual, que não vai reagir totalmente, e a quantidade de C formado.
E na alimentação temos do sistema de encamisamento, já que a remoção de energia ela vai ser constante, de forma a manter a temperatura do reator constante, vai acontecer com uma vazão QJ em metros cúbicos por minuto e o fluido de refrigeração a uma temperatura TJ0, que deixa também o sistema de encamisamento numa mesma vazão, porém em uma temperatura TJ diferente de TJ0, uma vez que a corrente de refrigeração vai receber a energia gerada pela reação, tá certo? Então aqui a nomenclatura de cada uma dessas variáveis e parâmetros envolvidos que a gente vai estar utilizando então na construção dos modelos de balanço de massa e energia que permitem avaliar também a variação de concentração e temperatura desse sistema. O volume de líquido dentro do reator é V em metros cúbicos e não muda com o tempo. O fluido de arrefecimento é alimentado na camisa a uma vazão QJ, como eu comentei ali anteriormente, uma temperatura TJ0. Vamos supor também que para o fluido de refrigeração a densidade e o calor específico também não variam, tá? Então vai ser uma variação de temperatura pequena o suficiente, nesse caso aqui, para não considerar esses parâmetros variáveis com a temperatura. E o coeficiente de transferência de calor global entre o fluido de refrigeração e a mistura de reação é U. Tá? A gente vai precisar então desse coeficiente da área para considerar ele como se ele fosse um trocador de calor, né, que acontecesse, no caso aqui na verdade é um trocador de calor, mas na forma de um sistema de encamisamento, que tem uma área superficial de contato A com o reator, que seria a área externa do reator, para que a gente possa então representar a transferência de energia, transferência de calor do reator para esse sistema de encamisamento. Encontre o sistema de equações, né, ou seja, o modelo que representa esse reator em um estado estacionário, ou seja, encontre os balanços de massa para A, B e C e o balanço de energia para o reator e para o sistema de encamisamento. Tá? Então, aplicando os mesmos conceitos que a gente viu até então, definida a nossa fronteira do sistema, vamos construir os balanços de massa e energia para poder avaliar esses perfis de massa, de concentração e também de temperatura ao longo do tempo ou em qualquer instante ou na saída, dependendo do caso que a gente está avaliando, e que no nosso caso aqui é um caso em regime contínuo, ou seja, em estado estacionário e sem acúmulo. O que a gente vai obter então são as quantidades de saída. Bom, e para que nós possamos então obter esses modelos, nós precisamos então buscar a solução escrevendo, nesse caso aqui, 5 equações que vão compor o modelo, tá certo? 3 equações para os balanços de massa dos componentes A, B e C e 2 equações de balanço de energia, uma considerando o nosso sistema o reator e outra considerando o nosso sistema de encamisamento de resfriamento do reator. Tá certo? Porque dele também entra o fluido de refrigeração e sai. Então ele também tem uma equação própria de balanço de energia, onde ele recebe justamente toda a energia que é gerada pela reação. Tá certo? Bom, além de obter o modelo, depois para a gente verificar o comportamento do sistema, tá certo? E ver se ele faz sentido do ponto de vista da variação de concentração e temperatura esperada, então eu coloquei também aqui alguns parâmetros das condições de alimentação e do sistema de resfriamento, tá certo? E também alguns parâmetros da cinética de reação e do reator, só para a gente verificar com a solução das equações diferenciais do modelo o comportamento, tá? A gente não vai ver ainda a resolução, a gente vai ver nas próximas aulas aí, relembrar alguns métodos numéricos clássicos para resolver esses modelos, tá certo? Justamente para a gente ver que para a gente obter o resultado e entrar na etapa de simulação em si, que é um dos objetivos aqui da disciplina, trabalhar simulação de processos, então nós precisaremos aí de métodos capazes de solucionar os modelos programados nos simuladores ou mesmo para realizar uma simulação de um modelo específico, tá bem? Bom, falta então determinar aqui os perfis e as equações de modelo a partir dessas informações. O procedimento então é o mesmo, escrever cada equação de balanço, massa ou energia sendo acúmulo igual a entrada menos saída, mais o que é gerado menos o que é consumido, tá certo? E da mesma forma que nós fizemos nos exemplos anteriores e na aula anterior, a gente consegue então estabelecer
esses termos dos balanços, tá certo? Eu coloquei aqui já as equações dos balanços de massa de A, B e C e dos balanços de energia, e vou deixar então para vocês desenvolverem com calma essas equações na atividade da aula, tá certo? Mas vou dar uma explicada geral aqui nos termos que nós temos associado em cada um dos balanços. Bem, para o balanço de massa nós não temos acúmulo em nenhuma equação, certo? Já que estamos em regime estacionário, em regime contínuo, e portanto também não temos termo de acúmulo para os balanços de energia, tá certo? Então o termo de acúmulo está do lado da direita e tudo fica igual a zero. Na entrada do reator nós temos então a vazão, a corrente de vazão de massa que entra, né? A vazão, no caso aqui na verdade volumétrica, vezes a concentração molar, para a gente ter em quantidade de massa, em quantidade de matéria de ar que está entrando. E o que sai é a mesma vazão, já que foi dito que a vazão de saída é a mesma, vezes a concentração de saída. Tá? Então a gente pode colocar a vazão em evidência, e a vazão seria então o termo os termos aqui de entrada e saída, né, representados na nossa equação de balanço. Então entrada, né, a concentração da entrada vezes a vazão volumétrica, e a saída, a concentração da saída vezes a vazão de saída, que é igual a da entrada. Isso a mesma coisa para A, B e C. Tanto A quanto B são reagentes, então eles são consumidos na reação. Portanto, né, a equação de balanço para eles não tem termo de geração, só de consumo. Então, menos a quantidade que é consumida de A e B, que é proporcional à taxa de reação, tá certo? Considerando a reação irreversível elementar, então nós escrevemos a expressão cinética na forma K vezes CaCb, nos dando então aqui a taxa de reação por quantidade de volume, vezes então o volume, para a gente cancelar e ter aqui só a quantidade que foi consumida de A, tá? Já multiplicando pelos intervalos ΔT também, como nós fizemos nos exemplos da aula anterior e também no primeiro exemplo dessa aula, para no final a gente ficar então só com o termo da quantidade que foi consumida, tá? Tanto para A quanto para B. Pela estequiometria da reação, a quantidade gerada de C é equivalente à quantidade consumida ou de A ou de B, tá? Porque a equação é um A e um B para formar um C. Então, dessa forma, nós não temos termo de consumo para C e só termo de geração. Então, mais a taxa de reação vezes o volume, tá bem? Bom, já para o balanço de energia, nós temos a variação de energia em função da entrada e da saída, tá certo? Então seria a vazão da corrente, no caso aqui, para o reator, das correntes que entram no reator, para a gente ter a variação de entalpia da saída em relação à entrada, tá bem? E no sistema de resfriamento é a vazão do fluido de refrigeração, vezes as suas demais propriedades, tá? E a diferença de temperatura em relação à sua entrada e à sua saída também. Então essa é a variação de entalpia em função do escoamento, tá certo? Ou em função aqui do transporte convectivo do fluido para dentro e para fora do sistema, tá certo? Bom, nós temos então, além dos termos de entrada e saída de energia por conta das correntes, outra entrada e saída de energia desse sistema, tá certo? Então, no caso do reator, a quantidade de energia que sai do reator é a quantidade de energia que ele troca e que vai para o sistema de resfriamento. Então, lá da nossa expressão conhecida, né, do estudo de transferência de calor, então nós temos que nós podemos representar uma quantidade de calor, tá certo? De troca térmica entre dois sistemas, como sendo um coeficiente global de troca térmica vezes a área superficial de contato, vezes a diferença de temperatura entre os dois sistemas, tá certo? E ela representa então uma quantidade que deixa, né, o sistema se a temperatura de dentro for maior que a de fora, tá certo? E uma quantidade que entra no sistema se a temperatura de fora for maior que a de dentro, tá certo? E no nosso caso aqui, para o nosso reator, por conta da reação ser exotérmica, essa transferência de calor vai se dar da temperatura do tanque em relação à temperatura do fluido, tá bom? Então essa quantidade de calor trocado entre o reator e o sistema de encamisamento. E é essa mesma quantidade, porém com o sinal trocado, que o sistema de encamisamento vai receber, certo? Porque
Se aqui a temperatura for menor, essa quantidade vai ser negativa, representando que o reator ele perde calor para o sistema de resfriamento, que é justamente esse o intuito, e o sistema de refrigeração recebe essa quantidade. Por isso aqui o sinal da temperatura, né, fica trocado. E nós temos também a energia gerada pela reação, tá certo? Então, assim como nós vimos no exemplo anterior, a energia gerada pela reação vai ser então a entalpia de reação, tá certo? A entalpia específica, que no caso aqui poderia estar em Joule por mol da reação que ocorre, tá certo? Vezes a taxa de reação, vezes o volume, para a gente saber exatamente quantos mols reagiram e para a gente ter a conversão, digamos que da entalpia da energia gerada, né, que seria a entalpia da reação, para uma quantidade que vai ser liberada dentro do sistema, já que o sinal então para uma reação exotérmica, né, o valor da variação de entalpia é negativo, e nós colocamos aqui o sinal negativo para tornar uma quantidade de energia positiva que o sistema recebe, tá certo? Se o objetivo é manter a temperatura constante, o ideal é que a variação de entalpia e energia da reação seja toda passada para o sistema de encamisamento, tá certo? Mas daí essa é uma condição que nós poderíamos colocar como mais uma equação de modelo e substituir aqui para cancelar alguns termos, tá? Mas de forma genérica a gente pode deixar assim, porque nem sempre vai ser o caso. Pode acontecer da reação gerar mais energia do que está sendo transferido e parte apenas da energia ser transferida e parte ficar no reator para proporcionar uma variação de temperatura. Bem, então essas são as equações de modelo que nós temos para o nosso sistema e que pela solução dela nós podemos aí determinar, vejam, com 5 equações, 5 variáveis, tá certo? As concentrações de saída, CA, CB e CC, e também as temperaturas de saída, tanto do fluido de refrigeração quanto do reator, resolvendo essas equações, que no caso aqui não são equações diferenciais, são apenas equações algébricas, então seria um método numérico de resolução de equações algébricas. Beleza? Bom, e vamos aqui então para o terceiro e último exemplo, tá certo? Que seria basicamente a mesma situação do exemplo 2, porém complicando ela um pouquinho mais ainda, né? Fazendo então com que a vazão de entrada no reator não seja igual à sua vazão de saída, ou seja, aqui temos, né, um problema onde o sistema anterior deixará o estado estacionário e nós teremos então acúmulo de massa, tá certo, de concentração para as espécies envolvidas na reação e consequentemente um gradiente de temperatura também para o sistema do reator e para o sistema de encamisamento por conta da entalpia de reação. A cada instante está liberando uma certa quantidade de energia em função do que reage, tá certo? Então vamos lá ver o que mudaria nesse caso. Agora vamos imaginar que por alguma razão as vazões dos fluxos materiais que entram e saem do reator, que mostrados no exemplo anterior, mudam simultaneamente de 3 para 4, tá certo? Então a gente tem uma perturbação aí no sistema que vai demorar, então vai fazer com que leve um certo tempo para que ele se restabeleça e entre com suas novas concentrações e temperaturas constantes. No entanto, como as válvulas de entrada e saída operam na mesma vazão, o volume do tanque permanecerá constante ao longo do tempo. Então simplesmente nós temos uma perturbação em função da variação da vazão, porém essa perturbação só vai ocorrer até que o sistema em regime estacionário se estabeleça novamente, ok? Então suponha que todos os parâmetros no modelo, bem como os parâmetros para a camisa de resfriamento, não mudam, tá? Então o restante continua tudo como está. Suponha também que o volume ocupado pelo fluido de resfriamento dentro da camisa, seja no caso aqui o VJ, igual a 0,032 metros cúbicos. Né? Porque lembra, a gente tinha que multiplicar pelo volume, né, para ter a quantidade de energia liberada lá na reação, então a gente precisa também do volume da camisa para ter uma ideia da quantidade de energia que vai ser possível absorver com esse sistema de resfriamento. Como se comportariam os perfis das concentrações e temperaturas ao longo do tempo até que um novo estado estacionário seja atingido? Bem, vamos ver que até que o estado estacionário seja atingido, a única coisa que vai mudar é que aqui nós teremos então uma variação da concentração e das temperaturas ao longo desse intervalo de tempo
em que vai se restabelecer o regime estacionário. Tá certo? Então todo o restante continua o mesmo, porém a gente vai ter o termo de acúmulo, que a gente pode representar da mesma forma que nós fazíamos anteriormente, ok? Estabelecendo então uma quantidade, seja de concentração, né, de mols de ar em relação ao tempo em um intervalo de tempo, seja a temperatura na entrada e na saída, tá certo? Entre T e T mais ΔT, e tomando então a variação infinitesimal nesse intervalo para as concentrações e para as temperaturas. Ok? Então assim nós escrevemos os nossos termos, né? Vocês já viram, a gente já fez isso anteriormente, mas eu peço aí que vocês escrevam e pratiquem novamente para vocês conseguirem resolver, né? Desenvolver a atividade na aula e praticar um pouco, né? Com o raciocínio de vocês a construção desses modelos matemáticos, tá certo? Bem, tendo então agora, ao invés de um sistema de equações algébricas, um sistema de equações diferenciais e ordinárias, e considerando, né, o volume estabelecido, com a aplicação de um método numérico, nós poderíamos resolver esse sistema e obter os perfis de concentração e temperatura ao longo do tempo, até que um novo estado estacionário seja atingido e a gente consiga obter aí a temperatura e a concentração depois desse período, ok? Bom, nós também, como eu comentei, vamos ver mais à frente os métodos numéricos e as soluções, mas eu vou mostrar para vocês aqui os perfis, né, só para a gente relembrar e destacar a importância de ter um modelo, né, escrito adequadamente, para a gente conseguir observar como esses fenômenos na natureza, na prática, né, na indústria, eles acabam então acontecendo. E no caso das concentrações, então, nós temos um aumento, tá, da concentração de A e B ao longo do tempo, tá, uma vez que a gente aumenta essa vazão, então a gente acaba tendo um aumento de concentração para os reagentes também dentro do sistema e fica mais quantidade também sem reagir, possivelmente saindo em uma concentração maior. A concentração C do produto, então, ela reduz, ela cai até também por ceder mais espaço do volume do reator para mais reagentes que estão entrando, porém, como eles não reagem totalmente, eles ocupam esse volume e impactam aqui negativamente na concentração de C na saída. A temperatura do reator, ela cai um pouco também, tá certo? Então, como a reação progride menos, né, liberado menos energia e, consequentemente, nós temos aí um decréscimo de temperatura em relação à temperatura inicial que nós tínhamos. E também a temperatura do fluido de refrigeração praticamente permanece inalterada por não depender dessas concentrações e ter uma quantidade, uma taxa de calor que ela recebe fixa, e que se houver uma pequena perturbação, essa quantidade acaba não sendo significativa para variar a temperatura do fluido de refrigeração, né? Às vezes também por ter um CP, uma capacidade calorífica muito elevada, então nós não observamos variação de temperatura do fluido de refrigeração em função dessa perturbação no reator, tá certo? Apesar de que a temperatura do reator muda, então, né, como ela cai um pouquinho, o fluido de refrigeração teria que acabar recebendo também um pouco mais de energia, mas em função de sua capacidade calorífica é imperceptível essa variação. Bem, pessoal, então esses eram os exemplos que nós tínhamos para trabalhar nessa aula, para a construção dos modelos de sistemas com reações químicas, tá certo? E agora, como atividade da aula 3, como eu antecipei para vocês, eu vou pedir que vocês desenvolvam passo a passo a construção dos modelos exemplificados durante essa aula, tá certo? Ou seja, os modelos dos exemplos 1, 2 e 3, indicando e descrevendo cada um dos termos das equações de balanço de massa e energia, tá certo? Todos os termos a partir da equação geral, tá certo? O acúmulo igual entrada, menos saída, menos consumo, mais geração, até chegar nos sistemas de equações indicados ao final de cada exemplo, que compõem o modelo do sistema que nós estamos avaliando, tá certo? Então, vocês fazem tudo passo a passo, como nós fizemos na aula anterior. Aqui eu já fui mostrando para vocês os termos, né, e aplicando nas equações diretas para a gente chegar nos resultados, e comentei, mas eu vou pedir que vocês pensem um pouquinho e construam por si os modelos, para a gente ter esse raciocínio e entender realmente como considerar termos de entrada e saída de massa e energia, principalmente quando a gente tem uma reação envolvida, tá certo?
Bom, e apenas desenvolver o modelo, tá? Não precisa resolver, não precisa encontrar as equações, construir os gráficos, tá? Isso aqui eu só mostrei para a gente avaliar o comportamento, né? Se estava adequado com o esperado, mas vocês vão ver isso também mais adiante, beleza? Bom, pessoal, aqui as principais referências da aula, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.